Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. O problema era exatamente esse. Para entender, é preciso que nós nos lembremos o papel do véu na sociedade do Antigo Oriente. O véu era um símbolo, era uma peça do vestuário que simbolizava o status da mulher. Tanto na cultura judaica, quanto na cultura grega, como mesmo na cultura romana, o véu era parte essencial do vestuário feminino. Variava de forma, alguns véus cobriam o rosto completamente, outros eram apenas uma cobertura, como um chapéu, né, que descia da cabeça até os ombros, deixando a face completamente descoberta. Mas de uma forma ou de outra, o véu, nessas três culturas, elas indicavam que a mulher era uma mulher de respeito, era uma mulher que estava debaixo de autoridade, ou do seu marido, ou do seu pai, ou de alguém a quem ela estava relacionada. Então, quando nós vamos abordar essa questão aqui, nós temos que lembrar que a preocupação de Paulo não é com uma peça do vestuário, mas aquilo que aquela peça representava naquela época, que era o papel da mulher em relação ao homem. Era o papel da mulher em relação ao homem. Eu digo que essa questão não é uma questão cultural, porque Paulo trata dessa questão teologicamente. Vocês perceberam? Ele gasta do verso 2 até o verso 16, ele emprega 14 versículos só para dizer: a mulher tem que usar o véu. Por que ele gasta todo esse tempo para dizer a mulher tem que usar o véu? É porque há uma questão teológica por detrás. E a argumentação que ele vai usar é uma argumentação teológica. É claro que o véu, ele não representa na cultura ocidental moderna, a cultura que nós vivemos, a sociedade brasileira, ele não representa mais aquilo que representava na época do apóstolo Paulo. Se uma mulher usa o véu hoje, ela vai ser confundida com uma freira, membro de alguma seita ou um pinguim. Então, para nós não tem o menor simbolismo, mas na época do apóstolo Paulo tinha sim. E ele então ao tratar da questão do véu, ele está na verdade tratando daquilo que o véu representava naquela cultura, que era o papel da mulher de submissão ao seu marido ou ao homem na vida da igreja, como nós queremos mostrar aqui. Então, como eu disse, Paulo argumenta teologicamente. É difícil dizer que esse capítulo é uma questão apenas cultural, porque a argumentação de Paulo é teológica, é escriturística, e ele aqui vai defender o véu não per si, mas pelo que ele representa, tá? Então vamos ver a argumentação de Paulo. A primeira argumentação, está aí do verso 3 até o verso 6, é uma argumentação que parte da Trindade. Veja como ele diz no verso 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo começa a tratar da questão do véu, apresentando o conceito de que o homem é o cabeça da mulher. E ele faz isso à luz da relação entre Deus Pai e Deus Filho. E ele estabelece, eu vou usar o termo por falta de um melhor, uma cadeia hierárquica que começa no pai e termina na mulher. O pai é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, ele quando vai tratar dessa questão, ele começa com um argumento teológico que é baseado na própria existência da Trindade e na relação das pessoas da Trindade. Então, não é simplesmente uma questão cultural. Para Paulo, é uma questão teológica. Ele está tratando aqui do papel de cada um. O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. A palavra cabeça aqui, ela significa fonte de autoridade, e é uma metáfora baseada no corpo humano, porque o corpo humano tem muitos membros, mas nós sabemos que o comando, ele procede da cabeça, pelo menos é o que nos aparenta, não é? A gente olhando assim, não é o cérebro, né? Não estou dizendo que o resto não é importante, mas o comando vem de lá. Então Paulo usa a cabeça, o termo cabeça, metaforicamente, para indicar a autoridade. E aí é importante notar que ao fazer isso, Paulo não está
estabelecendo uma comparação de qualidade. Porque quando ele diz que o pai é o cabeça do filho, ele não está dizendo que Deus Pai é superior a Deus Filho. Porque a nossa doutrina, a doutrina bíblica ensina que as três pessoas da Trindade são iguais. Em honra, glória, majestade, poder, seus atributos são os mesmos e todos três devem ser adorados e cultuados e servidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a Trindade se organizou para executar o plano de salvação. E observada desse ponto, o Pai mandou o Filho. E nesse sentido, o Pai é o cabeça do Filho, porque Ele enviou o seu Filho para a salvação do mundo. Em termos de ser, o Pai e o Filho são iguais, um não é superior ao outro. E aí nós podemos fazer a mesma analogia. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, não está dizendo que o homem é melhor, não está dizendo que o homem é superior, apenas que ele tem um papel diferente. E o papel dele é liderar, e o papel da mulher é ser a sua ajudadora idônea. E isso é uma distinção que foi estabelecida na criação e que tem base na relação intertrinitariana. Por isso não venha me dizer que esse negócio do papel do homem e da mulher na Bíblia, o homem lidera e a mulher é sua ajudadora, que isso é uma questão cultural, porque não é. Porque enquanto houver trindade, esse argumento vai valer. Então Paulo começa lá em cima, né? O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, como consequência, diz o apóstolo Paulo, verso 4, o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Se o homem for usar véu sobre a cabeça, ele está cobrindo aquilo que é o símbolo da sua posição dentro dessa hierarquia. Por isso, naquela cultura onde o véu simboliza submissão, o homem não podia ir na igreja com o véu. Não podia. E já a mulher é o contrário. Verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Ou seja, a mulher deveria trazer o véu sobre a cabeça, porque o véu naquela cultura simbolizava submissão, e uma vez que ela estava debaixo de autoridade, o véu representava exatamente isso. Se ela viesse sem o véu, então era como uma expressão de rebelião contra esse ordenamento que Deus havia feito. Por isso Paulo diz para as mulheres de Corinto, vocês têm que usar o véu, né? A gente, olhando hoje, a gente, se fosse parafrasear Paulo, diria assim, vocês têm que usar o véu, porque na cultura em que vocês estão, o véu simboliza essa posição, esse ordenamento que Deus fez desde a criação. Então, vocês devem usar para mostrar que vocês concordam com isso. Verso 6, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Aqui Paulo está sendo chato, está dizendo assim, você quer ser livre, né? quer se libertar, então aproveita e rapa logo o cabelo, né? Não só tira o véu, já arranca o cabelo todo, né? Faz aí, fica careca, né? Já de vez, né? Se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, aqui é uma ironia dele. Mas se é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Os estudiosos nos dizem que Paulo aqui está refletindo uma prática que havia na cidade de Corinto, de que as prostitutas, especialmente aquelas prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas no templo, elas tinham cabeça raspada. E isso você vai encontrar na literatura do século II ou III, se referindo aos costumes e épocas. Particularmente tem um livro, eu esqueço o autor aqui, que ele escreve sobre as duas Corintos, né? Porque essa Corinto aqui é uma Corinto que foi reconstruída depois de um terremoto que acabou com ela cerca de 100 anos antes de Cristo, né? E tinha a antiga Corinto que era tão imoral quanto a segunda. E aí tem um livro que descreve como eram os costumes e tudo mais, e menciona esse costume das prostitutas terem a cabeça rapada em Corinto. Então, talvez isso explique porque é que Paulo diz aqui, não é que não somente é uma vergonha ela usar, porque estaria quebrando o ordenamento, não é? Mas faria com que ela se parecesse com uma prostituta daquelas que frequentava as ruas de Corinto. Por isso, ela tinha que usar o véu.